Oi, gente, aqui quem fala é Regina do canal Te Conto um Pouco de Tudo. Hoje é dia de mistério e casos criminais. Hoje nós vamos falar de Charles Manson. É uma história bastante chocante. Em 1971, Manson foi condenado ao lado de 4 de seus discípulos por convencer jovens seguidores a assassinarem com o máximo de crueldade pelo menos 7 pessoas, incluindo a atriz Sharon Tate. As condenações foram comutadas para prisão perpétua. Quem foi Charles Manson? O líder da seita que aterrorizou os Estados Unidos em 1969. Jovens conversavam e davam risadas enquanto passavam baseados uns para os outros, depois de ingerirem um pouco de LSD. O cenário onde isso acontece é uma propriedade na periferia de uma grande cidade durante o fim da década de 1960, em um ambiente onde todos podem fazer o que quiserem. A ideia é se desvencilhar do sistema que promove guerras como a do Vietnã. Essa poderia ser a descrição de uma cena hippie em qualquer local dos Estados Unidos naquele período, mas não é. Neste caso, a visão é do Rancho Spahn, nos arredores de Los Angeles, onde a família Manson morava entre suas peregrinações, roubos e assassinatos cruéis, todos liderados pelo seu messias, Charles Manson. Infância corrompida. Caitlin Maddox deu à luz a Charles Mills Maddox em novembro de 1934, quando ela tinha apenas 16 anos de idade. O garoto nasceu em Cincinnati, no estado norte-americano de Ohio, mas passou boa parte da infância mudando de cidade, já que sua mãe foi expulsa de casa quando se descobriu a gravidez. Não bastassem as mudanças constantes, a relação da mãe com o filho não era boa. Em um episódio de seu livro Manson and His Old Words, sem edição em português, Charles relata que Caitlin chegou a propor a uma garçonete para trocá-lo por uma caneca de cerveja. Por essas e outras, adotou o nome do seu padrasto, Manson, como ficaria famoso. Notícias e documentários oficiais da época em que Manson era criança mostram que já na sua infância a vida era marcada por comportamentos questionáveis. Ainda menino, Charlie, como era chamado, foi enviado a um internato católico para crianças delinquentes, de onde fugiu eventualmente. O garoto se manteve longe de casa, vivendo com o que conseguia roubar de estabelecimentos locais. Passou por diversos reformatórios e detenções juvenis durante a infância, até ser preso pela primeira vez em 1951, por indicação de um grupo de psiquiatras. Na prisão, conheceu sua primeira esposa, mãe do seu primeiro filho. Mas, em 1957, a mulher decidiu que pediria o divórcio. E Manson tentou fugir da cadeia, só que não conseguiu. No ano seguinte, recebeu a permissão de sua condicional, mas continuou cometendo crimes como roubos e até prostituição de uma jovem de 16 anos. Fora das grades, conheceu sua segunda esposa, a mãe do seu segundo filho, uma prostituta chamada Leona. Algumas autoridades da época achavam que eles só se casaram para não poderem depor um contra o outro em algum processo que sofriam naquele momento. Charles e Leona se livraram da prisão, mas não demoraria muito para que o rapaz fosse preso de novo, desta vez até 1967. O surgimento do Messias. Quando foi libertado em março de 1967, Manson havia passado mais da metade dos seus 32 anos da vida em prisões e centros de detenção. A intimidade com o encarceramento era tanta que oficiais da época relatavam que ele teria pedido para permanecer na cadeia, pois lá se sentia em casa.
Uma vez em liberdade, Charles viajou de Berkeley a São Francisco, recrutando membros para um grupo, a maioria mulheres. A promessa era de uma vida livre e alternativa, e se mostrou apelativa para diversos jovens, principalmente para Mary Brunner, que seguiu o homem mais velho, atraída por sua personalidade magnífica, e acabou tendo um filho com ele. Membros da família Madison, Brunner chamou amigas para participar do grupo e com isso a seita começou a crescer. Após dias perambulando pelos entornos de Los Angeles, a apelidada Família se fixou no antigo set de filmagens, o Rancho Span. O destino era Los Angeles por uma simples razão. Manson pretendia seguir carreira como músico, pois aprendera a tocar guitarra enquanto estava preso, e tinha certeza que seu grande momento de fama chegaria. Graças a alguns contatos e sua habilidade de persuasão, Manson se tornou amigo de Dennis Wilson, da banda Beach Boys, que acabou gravando uma das composições do ex-presidiário, Cease to Exist, com o título Never Learn Not to Love. A relação do líder familiar com a música era tão intensa que em 1968, quando os Beatles lançaram o White Album, ele teve certeza de que havia entendido a mensagem escondida por trás da música Helter Skelter. Para Manson, a canção era um sinal de que suas teorias apocalípticas estavam certas. Ele acreditava que uma guerra racial estava prestes a acontecer, teoria fortemente refutada pelos membros da banda britânica. Estudos da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, indicam que ele contou a seus seguidores à época que os negros ganhariam a disputa e os membros da família governariam o que restou do mundo. Embora a ideia parecesse ótima para os participantes da seita, meses se passaram e não havia nem sinal de que o confronto começaria em breve. Manson prevera os primeiros crimes sendo cometidos por negros contra brancos. Até que no verão de 1969, quando sua carreira musical e suas conexões em Hollywood estavam enfraquecidas, o Messias convenceu o resto do grupo de que eles deveriam iniciar a guerra. Como? Assassinando brancos ricos e influentes da cidade e incriminando os grupos de resistência negra, como os Panteras Negras. Caso Tate. Foi na madrugada de 9 de agosto de 1969 que Manson orientou seus pupilos Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian e Patricia Krenwinkel a invadirem a casa na rua Cielo Drive e destruir totalmente quem estivesse lá, da maneira mais cruel que pudessem. Lá estavam a atriz Sharon Tate, grávida de 8 meses, Jay Sebring, cabeleireiro, amigo e ex-namorado dela, a socialite milionária Abigail Folger e seu namorado, o polonês Wojciech Frykowski, e Steve Parent, amigo do caseiro. Os 5 foram cruelmente assassinados com um total de 102 facadas, algumas desferidas quando as vítimas já estavam mortas. Para completar o trabalho e tentarem se livrar do crime, os assassinos escreveram a palavra pig, porco, com o sangue de uma das vítimas na porta da casa. A cena foi descoberta no dia seguinte e, como reportou a revista Time na época, era tão brutal que assustou até os policiais. A escolha do local para cometer essas atrocidades não parece ter sido aleatória. A propriedade era a antiga residência da atriz Candice Berger e seu marido, o produtor musical Terry Milker, que havia negado a Manson um contrato como músico em sua produtora. O casal, porém, havia se mudado há pouco tempo dali e quem adquiriu a casa foram a atriz Sharon Tate e seu esposo, o diretor de cinema Roman Polanski, que estava na Europa na data do crime. Caso La Bianca. Em 10 de agosto de 1969,
Na noite seguinte aos primeiros assassinatos, Manson e 6 membros da família, Leslie Van Houten, Steve Grogan, Susan Atkins, Linda Kasabian, Patricia Wernickel e Charles Watson, deram continuidade ao plano. Dessa vez, Manson se juntou ao grupo porque, segundo os testemunhos posteriores dos cúmplices, ele achava que no primeiro episódio não houve pânico suficiente. A família dirigiu pelos bairros da região procurando possíveis vítimas, até que chegaram a uma casa onde haviam participado de uma festa um ano antes. A residência era de Leno LaBianca, dono bem-sucedido de uma mercearia, e sua esposa Rosemary. O que aconteceu exatamente lá dentro não está claro até hoje. Durante o julgamento, os membros do grupo deram depoimentos contraditórios. Fato é que o casal foi brutalmente assassinado com um total de 67 facadas, nenhuma delas desferidas pelo Manson. Após as execuções, Wernickel escreveu a palavra War, guerra, no estômago de Leno. Nas paredes da sala de estar, Death to Pigs, morte aos porcos, e Rise, levantem-se, foram escritos com o sangue da vítima. Já na porta da geladeira lia-se Helter, Sick, Skelter. Investigações e prisões. As investigações de ambos os assassinatos duraram meses até que fossem relacionados à seita. Na verdade, isso só aconteceu quando a gangue foi investigada por outros crimes e seus membros foram interrogados. O fato crucial, porém, foi a prisão de Susan Atkins. Ela decidiu se gabar para suas colegas de cela sobre ter participado dos casos Tate e LaBianca, e foi denunciada pelas próprias companheiras de cela. O relato da jovem era o que faltava para a polícia voltar a relacionar os 2 crimes e, finalmente, os associar à família Manson. Os julgamentos dos participantes da seita foram um evento à parte. As jovens acusadas entravam no tribunal contentes, de mãos dadas e cantando. Anos depois, as rés diriam que Charles as orientou a interpretarem para o público. A devoção pelo líder continuou mesmo após sua condenação. No dia seguinte à sentença, Leslie Van Houten, Patricia Wernickel e Susan Atkins apareceram com suas cabeças raspadas em protesto. Mesmo sem ter efetivamente assassinado nenhuma das vítimas dos casos Tate e LaBianca, Manson foi condenado à morte por manipular o grupo e fazê-los cometer crimes. Charles Watson, Van Houten, Wernickel e Atkins receberam a mesma pena. No entanto, o veredito foi alterado um ano após o fim dos julgamentos, em 1972, pois o estado da Califórnia baniu as penas capitais, substituindo-as por prisões perpétuas. Linda Kasabian foi condenada e serviu como testemunha de acusação durante os processos. E depois, a família Manson virou um marco da criminologia e, para alguns especialistas, mostra a ambiguidade vivida durante o fim dos anos 1960 pelos hippies. E os fatos viraram mito no imaginário popular e deram origem a diversas músicas, séries e filmes como o longa de Quentin Tarantino, em Era Uma Vez em Hollywood, que estreou no dia 15 de agosto de 2019. Charles Manson morreu em novembro de 2017. Antes disso, concedeu diversas entrevistas nas quais deu suas declarações polêmicas. Chegou a se definir como uma ilusão, uma ideia, o Criador de Deus, e um nada. Mas, por mais absurdas que fossem suas falas, Manson nunca deixou dúvidas sobre o seu poder, ou pelo menos a crença de que era poderoso. Abre aspas. Se eu começasse a matar pessoas, não restaria nenhum de vocês, fecha aspas, ameaçou uma vez. Quando questionado sobre a vida no cárcere, também quis sair por cima. Vocês me colocam em uma cela achando que é o fim, mas esse é só o começo. Tem um universo lá, um mundo. Eu estou livre, fecha aspas. Os demais membros tiveram destinos diversos.
Lynette Fromm, por exemplo, acabou presa por atentado à vida de Gerald Ford, ex-presidente dos Estados Unidos. Os outros continuam no cárcere até hoje ou morreram na prisão, como Atkins, que faleceu de câncer em 2009. Bom, e este foi o caso criminal de hoje, Terça Mistério. Eu sou Regina Heringer, o canal é Te Conto um pouco de tudo e eu volto na próxima playlist. Até lá!